Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória de outro grande santo, Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso é padroeiro da teologia moral da Igreja, padroeiro dos teólogos que se dedicam à moral da Igreja, ou seja, dos moralistas, não no sentido pejorativo, mas daqueles que se dedicam ao estudo da moral católica. Eu gostaria de aproveitar a festa deste doutor da Igreja para esclarecer algumas coisas a respeito da moral que muitas vezes não são bem compreendidos. Não é incomum, ou seja, com frequência acontece de algumas pessoas virem perguntar para nós, sacerdotes, essa é a minha experiência, imagino que é de muitos sacerdotes: padre, determinada coisa é pecado ou não? Tal coisa é pecado ou não é? E algumas vezes aconteceu de me perguntarem assim, numa roda com outras pessoas, né, diante de outras pessoas, e algumas vezes por brincadeira, outras acredito que não, as pessoas ficaram assim: não, para que perguntar? Porque se você descobrir, aí vai ser pecado se você fizer isso. E é verdade, porque quando nós temos advertência, ou seja, quando nós sabemos que aquela matéria, aquele ato é pecado, então quando nós fazemos, aquilo é um pecado e nós somos culpados daquilo. Mas acontece que quando nós não sabemos e praticamos um ato mau, contrário à lei de Deus, aquilo também é pecado. O que acontece é que aquele pecado não pode ser, talvez, não possa ser imputado àquela pessoa. Ou seja, ela não pode ser culpada daquilo porque talvez ela não sabia. São coisas distintas. Mas continua sendo um ato mau. Continua ferindo o coração de Deus. O que muda é a culpabilidade que a pessoa tem. E esse tipo de pensamento, né? Eu prefiro não saber porque então eu não vou ser culpado do ato mau, das coisas más que eu tenho feito e assim por diante, não reflete bem aquilo que deveria ser a nossa fé católica. Não reflete bem aquilo que deveria ser a moral católica. Porque a moral católica não é a moral do pode ou não pode. Padre, eu posso fazer isso ou não posso fazer aquilo e ficar assim. Não é isso. Assim nós educamos as crianças. Olha, não pode fazer isso, não faça aquilo. E com uma justificativa bastante curta: se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Se você não fizer isso, eu vou te colocar de castigo, você vai apanhar. É assim que se educa uma criança. Mas nós que somos os educadores, por detrás deste você vai ficar de castigo ou você vai apanhar, sabemos que existe, ou deveria existir, não é? Estou dizendo aqui de casos saudáveis, existe a lei do amor. Nós queremos educar aquela criança no amor. Nós queremos fazer com que aquela criança, mesmo que ela não entenda, haja de forma correta. E para ela entender, nós damos essas explicações. Olha, é castigo, apanhar e assim por diante. Mas nós que somos os educadores sabemos que é muito mais do que eu estou postulando, não pode isso ou deve fazer aquilo. É muito mais do que castigo ou apanhar. Existem princípios que são fundamentados na verdade, por detrás daquilo que nós estamos orientando. Da mesma forma, Deus faz conosco. Quando Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, a tábua da lei, as tábuas da lei, não é para simplesmente, olha, tem determinadas coisas que eu não gosto, então é melhor não fazer, porque senão vocês vão se ver comigo. Não é para isso. Ele, como educador, entende a verdade onde estão apoiadas aquelas sentenças, e que talvez naquele momento as pessoas não entendessem, mas o que está por trás é: eu vou dar a vocês preceitos que vocês devem observar para não colocar a vida de vocês em risco, para não ferir a vocês mesmos. Isto é um mandamento.
é um preceito de amor de Deus para a nossa segurança, para a nossa salvação. E pensar em termos de pode ou não pode, o que é que eu tenho que fazer para não ir para o inferno, ou alguma coisa nesse sentido, não é suficiente para nós. E nós deveríamos deixar esta mentalidade infantil e chegarmos a uma maturidade de entendermos a nossa relação com Deus de uma outra forma. Não é pode ou não pode, é o amor. Olha, eu não vou fazer isso porque senão eu vou machucar o amor da minha vida. Eu, fazendo tal coisa, estarei ofendendo gravemente a pessoa que mais me ama. Não é pode ou não pode, mas o amor. E só quando nós entendemos isso e passarmos a viver desta forma, é que nós poderemos dizer que, de fato, nós estamos querendo ser santos. Porque é isso que nós deveríamos estar querendo, é isso que nós deveríamos estar buscando. A santidade. E nenhum santo se tornou santo pensando dessa forma. Eu tenho que ir na missa no domingo, porque senão vou ter que pegar a fila do confessionário. Eu tenho que honrar pai e mãe, não posso dar uns tapas na minha mãe, que ela está bem merecendo, porque senão eu tenho que pegar a fila do confessionário. Não posso nem passar de carro por cima do fulano que está merecendo, porque senão eu tenho que pegar a fila do confessionário. Nem cabimento uma coisa dessa. Não tem cabimento. A missa dominical, só vou comentar os exemplos que eu dei, para não ficar uma homilia interminável. A missa dominical era a alegria dos santos. Que ótimo! Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Não havia preguiça, não havia esse descaso, não havia essa presença morna como há na maioria das igrejas, das pessoas que vão à missa e ficam assim, olhando para o relógio, para ver que horas acaba, porque eu tenho muito mais coisa para fazer no domingo de manhã. Amavam os pais, por piores que sejam, não porque estou obrigado a isso, mas porque eles sabiam que Deus os amava, embora fossem miseráveis e desprezíveis, porque por mais santo que sejam, por um pecado que tenham cometido, já mereceriam um inferno. Então, se Deus me ama, eu que sou pecador, por que não amar a pessoa que me deu a vida, a pessoa que me deu condições de ir para o céu? Estão me perseguindo, estão me fazendo mal, não vou passar de carro por cima da pessoa, mas vou perdoar assim como eu sou perdoado, porque foi isso que Cristo me ensinou a fazer. Ele perdoou os seus algozes, perdoou aqueles que o humilhavam, e assim por diante. Entendem? Tem que sair desta lógica do pode ou não pode e deixar de olhar para os mandamentos como se fossem um capricho de Deus. Isso aqui está muito fácil para vocês irem para o céu, então o negócio é o seguinte, vou deixar aqui uma lista para dificultar um pouco as coisas, porque assim jogar no nível difícil é melhor, eu tenho mais satisfação. Não. O interesse de Deus é que todos nós estejamos no céu, e estejamos no céu como santos. Então é preciso mudar as coisas. E hoje, celebrando a festa de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, nós devemos pedir isso a Deus. Se ainda estamos nesta lógica, se ainda estamos pensando desta forma, se ainda é assim que nos movemos para as coisas de Deus, vamos pedir a Deus que, por intercessão deste santo, isso seja mudado, que estas coisas deixem de ser assim,
Nós não somos mais crianças. Talvez a maioria de vocês aqui tenha mais tempo de batismo do que eu tenho de vida. Para dizer que vocês têm mais tempo de vida cristã do que eu tenho de vida biológica. Ah, padre, eu me converti agora. Tá bem, tudo bem. Tenhamos paciência então. Mas chegará o momento que nós precisaremos deixar de agir como crianças, de pensar assim: ai, se eu não fizer isso, eu vou ficar de castigo. Ou se eu fizer aquilo, eu vou apanhar. Não, precisamos aprender a nos mover pelo amor, porque é somente assim que nós poderemos começar. Eu não estou dizendo que se fizermos isso seremos santos. Começaremos a olhar para a santidade dentro do nosso horizonte como uma possibilidade. Mas enquanto estivermos na lógica do pode ou não pode, prestem bastante atenção nisso que eu vou dizer agora. Enquanto nós estivermos na lógica do pode ou não pode, vivendo com medo dos castigos, prestem atenção, estamos correndo grave risco de nos condenarmos ao inferno. Porque aqueles que vivem assim, frequentemente pecam, e pecam gravemente. Porque as suas decisões não estão pautadas, não estão fundamentadas no amor, mas estão fundamentadas no amor próprio. Está pensando nele. Não, eu não posso ficar de castigo. Não, eu não posso apanhar. Isso é amor próprio. Só que chega um momento em que este verme que existe dentro de nós, chamado homem velho, grita mais alto. Porque nós só alimentamos isso, só pensamos em nós. E é aí que tropeçamos. E como nos diz, ou melhor dizendo, nos dirá o evangelho deste domingo, sem adiantar aqui, nós não sabemos o dia e a hora. E pode ser que Deus nos chame justamente neste momento de fraqueza, justamente neste momento de amor próprio. E aí, meus queridos, não terá adiantado nada ter vivido a vida com medo, ter vivido a vida não pode ou não pode. É muito melhor ser guiado e conduzido pelo amor. É muito melhor procurar entender as raízes que estão por detrás, aquilo que, melhor dizendo, está por detrás dos mandamentos que Deus nos deixou, e entender que aquilo ali são preceitos de amor que Deus está nos dando para a segurança das nossas vidas, para a nossa salvação, e começarmos a nos mover pelo amor, pensando que Deus, que nos ama infinitamente, nos deu estes preceitos para que nós o amemos, e assim começarmos a crescer nas virtudes, a crescer no amor, e assim termos a certeza de que entraremos no céu amando, do que viver deste jeito miserável. E hoje, dia deste grande santo, Santo Afonso, é aquilo que nós pedimos a Deus, que o Senhor nos dê a graça de entendermos os seus mandamentos, os seus preceitos, de amadurecermos na nossa fé cristã e de nos guiarmos pelo amor. De modo especial pedimos isso à Virgem Maria, que em Santo Afonso tinha grande amor e grande devoção. Pedimos a ela, nossa mãe, que nos ajude a amar a Deus assim como ela amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.